Oi galera, no vídeo de hoje eu quero dar um pequeno choque de realidade para a galera que acredita que investindo como Luiz Barsi ou investindo como Warren Buffett vai ter os mesmos resultados que eles, o que infelizmente não é verdade, né? Cara, é o seguinte, esses caras, eles são gênios, eles têm aí um crédito absurdo pelos investimentos que eles fizeram, por todos os resultados que eles tiveram ao longo dos anos, só que é aquilo, as pessoas se inspiram com esse tipo de história, porque são histórias fantásticas, né? Se você lê sobre esses caras, você vai aprender bastante e tal. Só que é virtualmente impossível você ter resultados similares aos desses caras investindo hoje. Simplesmente não tem como acontecer. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o porquê disso. Então vamos lá. Vamos imaginar um cara, tipo, um cara qualquer, tipo esse cara aqui da foto, né, uma foto bem genérica, e ele encontrou uma ação aí de uma empresa, tipo, mano, é uma empresa muito louca, pagando por volta de 15% ao ano aí ou de dividendos, ou crescimento aí do lucro da própria empresa, tipo, tanto faz, mas está pagando aí por volta de 15% ao ano. E é aquilo. Quando a bolsa era desconhecida, ninguém sabia o que era a bolsa de valores, ninguém sabia o que eram ações. Era muito mais fácil você encontrar esse tipo de oportunidade. Uma empresa fantástica pagando uma fortuna enorme e só você percebeu, sabe? Isso costumava acontecer, né? Então, ó, essa ação, vamos imaginar que você comprou a ação por R$ 100, ela paga 15% de yield por ano. Está pagando R$ 15. É muita grana. E isso acontecia no passado tranquilamente. A gente tem um caso histórico aí, tipo histórico, bem histórico, da Dutch East India Company, que era a empresa holandesa. Foi a primeira ação da bolsa, da primeira bolsa de valores lá na Holanda em 1602. Essa empresa holandesa, né, lá no norte da Europa, ele pegava os barquinhos e até a Índia, até a China e comprava especiarias. A gente está falando aí de coisas como seda, orégano, sabe? Especiarias e coisas interessantes para vender aí na Europa. Essa empresa, ela rendeu, ela pagou aí de dividendos por volta de 18% ao ano ao longo de quase 200 anos. 18 Cara, se você encontrar uma empresa boa, grande, líquida, pagando 18% de dividendos ao ano, quase todo ano, em média, por quase 200 anos, é um achado absurdo. Mas naquela época era comum, porque era a única empresa, ninguém conhecia. Só que isso aconteceu no passado, o que acontece no presente é diferente. Se antes a gente tinha um cara querendo investir nessa empresa, hoje a gente tem esse cara, essa mulher, esse cara. A gente tem esse povo todo e mais uma porrada de pessoas querendo investir na mesma empresa. Então, se aquele primeiro cara encontrou a empresa pagando por volta de 15% ao ano, essas pessoas comprando a mesma ação vai fazer com que essa rentabilidade diminua. Caso você não tenha entendido o que eu falei, eu fiz aqui uma planilha para deixar mais claro. Esse cara, ele pagou R$ 100 na ação e a empresa paga R$ 15 por ano. Então, o dividendo dele é 15%. Se esses caras virem isso acontecendo, possivelmente essas pessoas vão pagar mais caro pela ação. E quanto mais caro você paga pela ação, pior é o seu dividendo, a sua rentabilidade. Então a gente tem uma ação pagando R$ 15 por ano. Sempre. É um exemplo hipotético. Vamos fazer de conta que essa ação sempre paga R$ 15. Se você pagar R$ 100, o dividendo é 15. Se você pagar 130, o dividendo é 11,5. Se você pagar R$ 220, o dividendo é 6,81. Meu ponto é, competição só atrapalha. Quando ninguém conhece o investimento, você consegue retornos melhores do que quando todo mundo conhece o investimento. Quando só você conhece o investimento e ele custa R$ 100, você vai lá e compra. Mas se tiver outras pessoas, a pessoa vai ver, R$ 100, vou comprar por, sei lá, 105, que é o que dá para comprar no mercado, 110, 120, 130. E aí começa a ferrar a rentabilidade. Cara, a gente tem o exemplo do Warren Buffett, que tem uma documentação aí mais fácil de encontrar. E, cara, o exemplo dele conta muito, né?
O oráculo de Omaha, né, como a gente chama, Warren Buffett, ele teve uma rentabilidade de quase 30% ao ano, que é um absurdo, entre 1960 e 1990, enquanto o S&P 500, né, que é a bolsa de valores americana, rendeu aí 9,4%. Então, Warren Buffett rendeu quase 30% ao ano, o S&P 9,4%. Só que a gente tem essa imagem aqui à esquerda mostrando os participantes do mercado ao longo dos anos, mercado americano, né? Então, como a gente pode ver, em 1945, ó, household, cara, 95% dos investidores eram pessoas físicas. Pessoa física, o cara que trabalha o dia todo, ele chega em casa cansado, e de final de semana ele sai com a família, tal, brinca com os filhos. Meu ponto é, nem sempre esse cara vai ter o tempo, a disponibilidade para ficar analisando relatórios de ações de várias empresas. Mas essa é a competição. Se você é um profissional de mercado como Warren Buffett, pessoas físicas sem tempo são a competição perfeita. Porque, novamente, esse povo não tem tempo, essas pessoas tendem a cometer mais erros de análise aí das suas ações. E era essas pessoas com as quais o Warren Buffett estava competindo aqui na década de 60, 70 e tal. Com o passar do tempo, a gente vê esse verde aqui crescendo pra cacete, que são os fundos de pensão, são investidores institucionais muito maiores. A gente vê aqui outros investidores crescendo, investidores internacionais crescendo, hedge funds começando aqui no final da década na década de 80, né, começando a pegar uma baita de uma parte dos lucros aí do mercado. A gente tem bancos que também, na verdade os bancos se manteram mais ou menos, né, os ETFs começaram a crescer, fundos passivos e ativos. Em outros termos é o seguinte, na época que o Warren Buffett investia, na época que o Warren Buffett realmente conseguiu os maiores resultados de sua carreira, ele estava competindo com todo mundo, com pessoas que estavam investindo e que nem sempre são profissionais, nem sempre tem tempo aí de estudar o mercado super a fundo, como o Warren Buffett. E isso faz com que a rentabilidade diminua pra cacete com o passar do tempo, porque quando você investe com um cara que não tem tempo, você tem uma chance de ter resultados melhores do que quando você compete com hedge funds, com planos de pensão, com, sei lá, pessoas que usam trend following, como eu, por exemplo. Entendeu? E aqui a gente tem um gráfico que vai de 1979 até 2019 que mostra a rentabilidade decrescente da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett. Então, cara, a galera que começou a investir com Warren Buffett lá em 1979 teve rentabilidade muito absurdamente melhor do que agora, entendeu? Quem ganhou dinheiro investindo com o Warren Buffett foi o cara que investiu com ele quando ninguém sabia quem era o Warren Buffett e quando o Warren Buffett competia com pessoas que chegam no final de semana e não tem tempo de estudar o mercado de ações. Tanto que aquilo, conforme o capital do Warren Buffett foi crescendo, a rentabilidade diminuiu, problemas de capacity aí, e conforme o mercado foi ficando mais competitivo, a rentabilidade também diminuiu. Então, se a gente analisar aqui, ó, 2010 até 2023, no momento que eu gravo esse vídeo, né, em junho de 2023, o Warren Buffett ele tem grandes dificuldades de bater os índices, justamente porque o mercado ficou competitivo demais. Ele ficou tão competitivo, mas tão competitivo, que a gente pode dizer que o stock picking, né, aquele cara que tenta procurar as melhores ações, isso é inútil, isso não funciona mais. Então, sempre que você recebe um e-mail da sua corretora, e-mail de alguma coisa, não sei o que lá, falando, oh, nós temos as 10 melhores ações. Cara, a chance disso ser uma completa bobagem é enorme, porque estatisticamente falando, as pessoas têm uma dificuldade enorme de bater o índice. Pessoas que eu digo, eu estou falando de profissionais de mercado. O mercado hoje, ele é repleto de profissionais destruindo os investidores pessoas físicas. Você não quer competir com essa galera que já está perdendo. Aqui a primeira matéria, Stock Picking tem um track record horrível e está piorando. Notícia de 2020. Gato supera os profissionais na escolha de ações. Será que esse gato deve ser o seu consultor de investimentos? Porque aquilo,
o mercado está competitivo demais. Você tentar encontrar a próxima Magazine Luiza, a próxima Microsoft, o próximo Google, cara, antes isso funcionava, antes isso era fácil, hoje não é mais. Isso vale para outros tipos de modalidade, né? A gente tem, por exemplo, o day trading. Cara, tem uma pesquisa aqui da Fundação Getúlio Vargas falando que só 0,6% dos que tentam operar day trade de ações ainda, eles continuam na atividade. E só 0,1% do total obtém lucro. Imagina que você é um estudante de medicina, por exemplo. Você é um estudante de psicologia, engenharia, alguma coisa. E aí você sabe que a taxa de sucesso na sua profissão é 0,1%. Cara, você não vai continuar o curso, sabe? Você simplesmente não vai continuar. É uma competição gigantesca. Antigamente o day trade era super rentável. Década de 80, década de 90, começo dos anos 2000, quando tinha pouquíssima competição. Hoje, quando você vê anúncio de galera falando ganhe R$1.000 por dia fazendo day trade, é tarde demais. As estratégias ensinadas hoje podem até ter funcionado no passado, mas hoje é tarde demais porque tem competição demais. O mercado está saturado. Então, cara, mano, leia sobre o Barsi, leia sobre o Warren Buffett. A gente consegue pegar umas lições muito importantes, muito bacanas com esses caras. Só que é aquilo. Não pense que estudando essa galera, você vai ter resultados como eles. Não pense que você vai ser o próximo Warren Buffett, o próximo Luiz Barsi, porque eles operaram, eles investiam, eles atuaram e tiveram os melhores resultados na época que não tinha competição. Então, é impossível se tornar o próximo Barsi ou Buffett no mercado de ações, porque o mercado já está saturado e se mantém ultra competitivo. Então, qual que é a lógica? A lógica, você vê tudo isso e pensa, cara, então será que ações não valem a pena? Cara, investir em ações vale a pena, só que você precisa investir de um modo mais esperto e humilde para lidar com a competição. Você precisa saber o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje é que, estatisticamente falando, você tem as maiores chances de sucesso na Bolsa de Valores investindo num fundo de índice, investindo num ETF, colocando toda a sua grana e falando assim para o gestor, para os corretores, para os assessores: não vou investir com vocês, não, eu vou comprar um ETF. Você compra um BOVA11, essa é a maior chance de ter bons resultados na Bolsa de Valores ao longo de vários e vários anos. Tem até aqui a recomendação do Warren Buffett. Pequenos e grandes investidores deveriam investir em fundos de índice de baixo custo. Fundos de índice nos Estados Unidos têm uma dinâmica um pouco diferente do Brasil. Eles também têm os ETFs, mas leia isso como invista em ETFs de baixo custo. Por quê? Porque os ETFs são mais baratos que os fundos comuns aí em taxa de administração, eles não cobram taxa de performance, então você não vai estar pagando dinheiro para um gestor fazer de conta que está fazendo de conta que ele vai conseguir bater o Ibovespa quando ele não vai. Você consegue encontrar vários fundos aí, olhando o histórico, que eles batem o Ibovespa, mas se você dá tempo suficiente, você vai ver que a maioria acaba perdendo, sabe? Então, não se deixe enganar por esse tipo de coisa. Além disso, os ETFs, eles não pagam come-cotas. Cara, come-cotas é um negócio que atrapalha pra cacete a sua rentabilidade no longo prazo. Você tem que pagar imposto adiantado todo final de maio e novembro. Tipo, mano, adiantar imposto? Não, você não vai querer fazer isso. E além disso, os ETFs, os impostos, né, eles não dependem do prazo. Então imagina, você comprou o ETF hoje, aí você vende amanhã. Tipo, mano, você comprou sem querer. Cara, a sua alíquota vai ser 15%. Sabe? Não vai ter variação aí se for um ETF de renda fixa e tal. Aí a gente está começando a mudar um pouco de assunto e tal. Mas o ponto é, para a maioria das pessoas, investir em ações individuais é irracional, porque tem competição demais. Então, o ideal é você investir em ETFs baratos. E é aquilo. Eu gostaria de terminar esse vídeo falando sobre o segredo do desconhecido. O exemplo aqui é do Jesse Livermore. O Jesse Livermore é um trader, né? Então a gente não está falando de investimento, que ele ficou rico pra cacete, né? Ele chegou a ter aí um patrimônio de quase $1 bilhão corrigidos pela inflação. E ele fez fortuna no mercado, operando ações especificamente, né? Principalmente, tem um pouco de futuros também, mas principalmente ações, quando ninguém
operava ações de modo profissional. Lá em 1910, 1920, sabe? Não existiam profissionais de mercado, não existiam fundos multimercado, não existiam fundos de ações, sabe? Era várzea, entendeu? Não tinha competição. E ele ganhou muito dinheiro também operando commodities, futuros de commodities, que era um mercado que ninguém nem sabia do que se tratava. Richard Dennis também, né? Os Turtle Traders, aí, um histórico de rentabilidade fantástico. Se você resolver pesquisar sobre os Turtle Traders, você vai entender isso também. Toda essa galera fez fortuna em um mercado que ou ninguém conhecia, ou estava no começo, ou não tinha competição. E frequentemente os três, entendeu? Todos os grandes traders e grandes investidores, eles evitam a competição e operam mercados incomuns. Então, se a gente está falando de trade, se você quer ter sucesso, seja no investimento, seja no trade, é sempre fazendo umas coisas muito estranhas que ninguém fala, sabe? O day trader de sucesso, se é que isso existe, eu nunca conheci nenhum em aí, quase 16 anos no mercado financeiro. Se eles existem, eles operam coisas que ninguém conhece. Ele não vai tentar fazer day trade com ações, ele não vai tentar fazer day trade aí com futuros de mini índices, essas coisas. Não, ele vai fazer umas coisas estranhas que, se o cara te explicasse, você provavelmente não vai entender. Então você precisa ter consciência. O próximo Warren Buffett, o próximo Louis Barsi, o próximo Jesse Livermore e Richard Dennis, eles podem surgir ainda, mas em outros mercados, mercados incomuns e usando estratégias que quase ninguém conhece. Então, cara, é muito simples. A renda variável não é só o mercado de ações. Enquanto o mercado de ações específicas, né, ações individuais e tal, ele está cada vez mais difícil, cada vez mais competitivo, cada vez mais saturado de profissionais, existem outros mercados, tanto na bolsa de valores, tanto na renda fixa, tanto em outros países e tal, que tem pouca competição e por causa disso, especificamente pouca competição, eles têm mais potencial de retorno aí para o investidor ou para o trader. O exemplo aí que eu gosto de usar, cara, é fundos imobiliários. Fundo imobiliário é um negócio que não existe nos Estados Unidos. Eles têm os REITs, né, que é semelhante, mas estruturalmente completamente diferente. Então, a gente tem os fundos imobiliários que nenhum outro país tem, do jeito que nós temos, e é um mercado minúsculo. É um mercado minúsculo que poucas pessoas investem, então ele tem baixa liquidez também, né? O que é ótimo. Baixa liquidez espanta os profissionais multibilionários e faz com que você tenha oportunidades muito grandes, né? Então essa imagem aqui é um pouco antiga. A gente tem fundos tipo o HREC11, o RBRX11 e BCR11 que no momento que eu tirei essa imagem faz mais de um mês, né? Hoje isso não vale mais. Tipo, por favor, não olhe esses tickers e fale, nossa, esse é o melhor investimento e tal. Porque o preço influencia muito e tal, mas no momento que eu tirei essas imagens, você estava tendo aí com o HREC 7,77% de retorno ao ano líquido de impostos. E considerando que 15% dos títulos do fundo vai dar ruim, entendeu? Aqui outro fundo, 15%, 6,57%, muito acima do S&P 500, sabe? Acima ainda da nossa própria bolsa de valores, considerando impostos e tudo e tal. IBRC11, vamos considerar que 15% do fundo vai dar ruim, vai falir, 15%. Você ainda tem 9% aí de rentabilidade. Novamente, eu não estou recomendando nenhum desses fundos, mas pelos preços que eles estavam no momento que eu tirei essa imagem, eram boas oportunidades. Então serve apenas de exemplo e aprendizado. Mas aquilo, as oportunidades, esse é apenas um exemplo de que as oportunidades estão em mercados inexplorados, né? Enfim, era isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. E para terminar, se você está descontente com a rentabilidade da sua carteira, se você não sabe como investir, se a Selic está começando a cair, você está vendo a bolsa começar a subir e você não sabe o que você faz e você está, cara, está perdendo muito tempo aí com seus investimentos, muito mais tempo do que você deveria, muito mais tempo do que você gostaria, você precisa de uma ajuda, você gostaria aí de ter resultados melhores, recomendo aí, sugiro que você visite lá o senhormercado.com.br e preencha o formulário. Se você tiver algum tipo de dificuldade e precisa de uma ajuda, às vezes eu posso te ajudar. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido muita coisa, espero que eu não tenha te deixado muito triste te informando que talvez você não seja o próximo Warren Buffett investindo em ações. Mas é isso. É melhor você conhecer a
difícil verdade do que viver com uma doce mentira, né? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo e até o próximo.